Então, vamos analisar agora, né, as características peculiares do setor rural, né, segundo o Crepaldi, fez um estudo detalhado sobre a questão das características, e nós temos que estar o tempo todo analisando essas características peculiares do setor, analisando os riscos, as mudanças, né, o tempo todo tem que estar avaliando mesmo como é que está se comportando essas características, porque você não pode ser surpreendido por alguma situação ou outra, né? Então, a primeira característica peculiar do setor, a dependência do clima, né? Que é a característica mais marcante, pois o clima condiciona a maioria das explorações agropecuárias, determinando épocas de plantio, tratos culturais, colheitas, escolhas de variedades e espécies vegetais e animais. Então aí toda a produção ela tem que estar preocupada com a questão climática. Você tem que analisar direitinho dentro de cada setor e dentro de cada região que você está trabalhando, atividade rural, qual é o momento mais propício para se plantar, qual é o momento mais propício, né, para você conseguir manusear a terra, melhorar a terra, porque se você não souber dessa questão do clima, você acaba plantando na hora errada, colhendo na hora errada, e isso traz um prejuízo enorme para a atividade. Né? Segundo, não correlação tempo de produção e tempo de trabalho, né? Que algumas das suas fases, o processo produtivo agropecuário desenvolve-se mesmo sem o trabalho físico imediato do homem, que este é um fator favorável, visto que, em setores como a indústria, o tempo para se chegar ao produto final é sempre igual ao tempo de trabalho consumido na produção do bem. Eu vou fazer a produção de um computador, enquanto esse computador não estiver pronto, a mão de obra continua trabalhando, né? Continua alimentando, produzindo, construindo, montando esse computador. Tá? Mas na questão do campo, não tem essa relação direta, né? Porque às vezes você chega e durante determinado período você planta. Aí depois que você planta, você não precisa estar o tempo todo ali junto daquela árvore. Você vai lá e dá uma manutenção temporária, periódica, mas ela vai crescer naturalmente de acordo com a sua vocação. Né? Não precisa ter o tempo todo o serviço do homem junto à produtividade. Isso é que não tem a correlação do tempo da produção com o trabalho, porque ela vai se desenvolver, às vezes, até só, né? Sem intervenção humana. Né? A dependência de condições biológicas, isso aqui é um dos fatores que mais se estuda hoje no campo. São condições que determinam o ciclo produtivo na agropecuária, inclusive sua irreversibilidade, ou seja, a impossibilidade de a sequência de produção ser alterada, apesar dos avanços nas pesquisas. Ou seja, se eu plantar uma semente que ela tem problemas biológicos, eu não tenho como corrigir isso. Né? Ela vai crescer, eu vou colher aquele fruto com problema biológico, eu não consigo fazer a reversão disso. Eu não consigo ajustar a caminhada ainda. Né? Nós temos muitos estudos aí para melhorar, né, no decorrer da produtividade, a melhoria do solo. Né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com a questão da qualidade da semente, qualidade da muda, a qualidade do sêmen que eu vou fazer em inseminação artificial, a qualidade do meu reprodutor e da minha matriz, se eu trabalho com monta. Né? Então, é uma coisa que é muito sensível, que você não pode deixar de observar. Tá? Eu tenho que ter os melhores elementos para poder ter a melhor produtividade. Terra como participante da produção, ou seja, no setor rural a terra participa diretamente do ciclo produtivo e não como um suporte para estabelecer sua atividade. Ou seja, eu tenho que analisar e conhecer as condições químicas, físicas, biológicas e topográficas. Eu tenho que analisar como é que a minha terra está constituída, né? Porque de acordo com os conhecimentos que eu tenho de todos esses elementos, eu consigo determinar o que eu posso produzir e o que eu não posso produzir naquela terra. Porque se eu coloco um produto que não é indicado para aquele tipo de solo, eu não vou ter retorno da produção. Né? A estacionalidade da produção, né, que as atividades agropecuárias elas são dispersas por toda a empresa, né?
podem ocorrer em locais distintos, pois não existe um fluxo contínuo de produção, como na indústria, e uma tarefa pode não depender da outra, né? Porque aí você chega numa fazenda, eu quero produzir determinado produto, aí eu posso ter um produto que vai depender da parte animal, da parte vegetal, e isso vai estar espalhado na fazenda, vai estar disperso em todos os setores, né? E depois que eu vou juntar essas duas coisas para poder fazer a utilização e a produção daquilo que eu me propus a fazer, né? Então, essa estacionalidade da produção também é uma característica muito peculiar, né, do setor, tá? Que ele não tem relação, às vezes, uma coisa com a outra na produção industrial. A incidência de riscos, né? Toda atividade econômica, claro, ela tem os seus riscos, mas os riscos do agronegócio, do setor agropecuário, eles são enormes. Até porque muitos dos fatores, muitos dos riscos que nós temos na questão agropecuária não são fatores controláveis, né? Que aí você tem a questão fator climático, né? Não tem como você controlar uma seca, uma geada, um granizo, né? Você não tem como prever isso, pode chegar a qualquer momento, né? Então, pelo ataque de pragas, moléstias e pelas flutuações de preços dos seus produtos, também é um risco muito grande. Ou seja, às vezes você está trabalhando num mercado que ele está estável e de uma hora para outra ele sobe ou desce, né? Você não tem o total controle quanto a isso, né? Que é um dos fatores que nós vamos ver daqui a pouco, a questão do mercado. Sistema de competição econômica, né? Então, devido ao grande número de produtores e consumidores, né, produtos com pouca diferenciação entre si, e entrada e saída de negócios sem grandes alterações na oferta total, né? O empresário rural ele não consegue controlar sozinho o preço, né? Nós costumamos dizer que o mercado do agronegócio talvez seja um dos que se aproximem da perfeição do conceito de mercado, né? Onde uma pessoa apenas, ou uma organização apenas, por maior que ela seja, não consegue determinar preço, não consegue influenciar sozinho o preço e a demanda do produto, tá? Sempre o mercado ele vai se adaptando, ele vai se moldando. E todas as empresas, qualquer uma, pode ser do menor produtor ao maior produtor, ele sempre vai estar sujeito aos ânimos do mercado. Não tem jeito, ele não consegue ter o controle sobre isso, tá? Os produtos eles não são uniformes, né? Ou seja, na indústria eu consigo ter uma uniformidade dos produtos. Eu quero que uma caneta saia 5.000 canetas iguais, vai sair 5.000 canetas iguais, né? Lá na agroindústria, né, na questão da agropecuária, dificilmente você consegue. É só você chegar no supermercado e observar uma cesta de limão, né? Maçã, pera. Dificilmente você vai pegar dois produtos que você vai colocar lado a lado e falar assim, são iguais, né? Eu acho que é quase impossível você ter isso. Porque vai ter uma variação ou outra, variação de cor, variação de tamanho, variação de formato, né? Então, tudo isso, você tem esse risco também de não ter uniformidade disso, tá? E às vezes você sabe que para poder exportar, os importadores eles têm os critérios bem rígidos, né, na questão qualidade, na questão formato, na questão produtividade mesmo. Porque essa questão da variabilidade, né, ele vai aumentar, né, em custos adicionais de classificação, padronização, receitas mais baixas devido à venda de produtos com padrão de qualidade inferior, né? Então você não tem uma renda uniforme de todos os produtos que você vende, tá? Alto custo de saída e ou entrada. No setor rural, nós temos algumas culturas que exigem altos investimentos em benfeitorias e máquinas, o que, somado às condições adversas de preço de mercado, podem exigir um bom capital, especialmente nas culturas anuais, por exemplo, milho, soja, porque anualmente eu tenho que ter a entrada, eu tenho que ter muito dinheiro para plantar, para poder estruturar, né, para melhorar o solo. Então, todo ano eu tenho que ter um altíssimo custo de entrada para poder plantar, para poder replantar, para poder refazer, tá? E tem outras que têm muito custo de saída,
que já é na questão do beneficiamento, na questão da colheita, né? Que aí você tem que ter muitos recursos para poder colher e vender aquele produto. Então, esses fatores, eles são fundamentais que você analise o tempo todo, que você tenha um acompanhamento deles.